O Chevrolet Onix vai ganhar uma nova geração em breve, mas como ele é o carro mais vendido do Brasil, eu tenho certeza que tem muita gente ainda se perguntando se esse carro é ou não uma boa compra. E é isso que a gente vai tentar descobrir nesse vídeo, nesse comparativo que a gente vai fazer com essa versão topo de linha dele, a Active, que inclusive nós já avaliamos aqui no canal da KBB Brasil. O link está aqui na descrição desse vídeo se você não assistiu aquela avaliação. Mas antes de você ir para lá, fica aqui com a gente para descobrir se essa versão tem ou não um bom custo-benefício, ou pelo menos um custo-benefício melhor do que os dos seus rivais. Antes da gente começar, já clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo para você se inscrever no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem conteúdo novo para você aqui. Nessa versão Active com câmbio automático, o Onix parte de R$ 67.690. Para competir aqui com ele, a gente tem o Hyundai HB20X Style por R$ 67.990, o Ford Ka Freestyle, que custa R$ 68.390, e o recém-renovado Renault Stepway, que custa R$ 70.990, portanto é o mais caro deles. Começando então com a ficha técnica do Onix, você está vendo aparecer aí na sua tela. Ele tem um motor 1.4 nessa versão, de 106 cavalos e quase 14 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas. E em relação ao HB20X que está aparecendo aí, ele tem um motor 1.6 de 128 cavalos e 16,5 kg de torque, também trabalhando com câmbio automático de 6 marchas, ou seja, nessa primeira parte aí a gente já vê que o HB20X tem uma vantagem mais clara em desempenho em relação ao Onix. E não é só no desempenho, porque além dele ser mais potente, ele é um pouquinho mais leve, o que ajuda ele a ser até mais contido no consumo. Ele não chega a ser mais econômico do que o Onix, mas pelos números que vocês estão vendo aí, vocês podem ver que o consumo dos dois é bem parelho, ou seja, o HB20X consegue ter uma potência maior, ser melhor no desempenho, mas ele não é tão pior assim em consumo em relação ao Onix. Os dois são bem parelhos nesse quesito. Agora, o espaço da cabine do Onix, apesar de ser só 2 centímetros maior na distância entre eixos em relação ao Hyundai, aqui a gente tem um aproveitamento de cabine um pouquinho mais vantajoso mesmo em relação ao HB20X. E agora, o HB20X dá o troco em relação ao porta-malas, porque são 300 litros de capacidade lá, enquanto aqui são 280 litros. O último golpe do HB20X fica por conta das revisões, porque a soma dos 3 primeiros serviços até os 30 mil quilômetros custa R$ 1.185 na Hyundai, enquanto que na Chevrolet esse preço é de R$ 1.440. O próximo embate que nós temos aí está aparecendo a ficha técnica do Ford Ka Freestyle. Ele tem um motor 1.5 nessa versão, aquele de 3 cilindros, que tem 136 cavalos e 16 kg de torque, também trabalhando com câmbio automático de 6 marchas, ou seja, é outro carro que também supera o Onix na questão do desempenho, mas o Ka consegue surpreender ainda mais que o HB20 porque ele é mais potente, mais pesado também, como você pode ver na ficha técnica aparecendo aí. O Ka é mais pesado que o Onix, mas no consumo ele consegue ser igual ou até mais econômico do que o Onix, mesmo sendo mais potente, tendo esses números melhores. Ou seja, o Ka ele acaba ficando também parelho em relação à cabine do Onix. Os dois têm um aproveitamento de cabine parecido. O Ka tem vantagem em relação ao teto, que é um pouco maior, talvez o Onix um pouco para as pernas, mas eles são parecidos nesse quesito. Agora, em relação ao porta-malas, aí sim, o Onix tem uma vantagem clara, porque o Ka tem o menor bagageiro de todos, aqui são só 257 litros de capacidade. Ele acaba conseguindo aí uma revanche em relação ao custo das revisões, porque os 3 primeiros serviços custam R$ 1.380 na Ford, enquanto que no Onix aí a Chevrolet cobra mais caro. A disputa com o Renault Stepway é um pouco mais parelha para o Onix, apesar dos números não dizerem isso, né? Porque o Stepway tem motor 1.6 de 118 cavalos e 16 kg de torque também, mas ele trabalha com câmbio CVT nesse caso. Agora, na prática, esse conjunto para o Stepway não acaba refletindo num desempenho tão superior assim em relação ao Onix, até porque ele é mais pesado, são 1.151 kg que pesa o Stepway, e isso acaba deixando o desempenho do Stepway um pouco mais comedido, um pouco mais pesadão aí para embalar. O Onix até é bem capaz que seja mais ágil em determinadas situações, mesmo tendo um motor um pouco mais fraco.
No quesito espaço, aí sim a gente tem uma vitória bastante confortável do Stepway, porque ele tem a maior cabine de todos aqui em relação ao aproveitamento, é bem espaçoso o Stepway, e o porta-malas também é muito maior, tem 320 litros, principalmente comparando com os 280 litros aqui que o Onix tem. Agora, como ele foi recém-renovado, a gente não conseguiu, em tempo de gravar esse vídeo, as informações do consumo do Inmetro, para a gente comparar aqui desses dois carros, e nem do custo das revisões também. Então a gente vai ficar devendo esses dois quesitos aí. Todos esses itens que estão aparecendo aqui embaixo, esses carros oferecem de série nessas versões que a gente está tratando aqui. Então são eles os faróis de neblina, trio elétrico, ar-condicionado e central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Isso todo mundo tem. Na comparação individual, o Onix continua não sendo um rival tão perigoso assim para os outros carros que a gente viu até aqui. Isso porque ele só tem 2 airbags e não tem cinto de 3 pontos para todo mundo. O cinto traseiro central é de 2 pontos só, sabe? Aquele de barriga, então acaba devendo aí esse item. De exclusivo entre todos, o Chevrolet Onix ele tem o sensor de chuva e o sensor de pressão dos pneus. Mas dá pra gente destacar também o piloto automático, sensor traseiro e a câmera de ré também, porque só o HB20X não traz esses 3 itens que eu acabei de falar. No caso do Hyundai, como vocês puderam perceber aí, ele deixa de trazer bastante coisa e também de exclusivo ele só tem o ajuste de profundidade do volante. Ele também só tem 2 airbags e o cinto traseiro atrás também é aquele abdominal de 2 pontos só. O Ka Freestyle e o Renault Stepway são os que vão melhor em segurança, porque ambos têm 4 airbags e controle de estabilidade de série. O Ka acaba se diferenciando do Stepway pelos bancos parcialmente revestidos de couro, enquanto o Stepway tem stop-start e ar-condicionado automático. Bom, deu pra gente perceber duas coisas depois de todo esse comparativo que a gente fez. A primeira é que essa versão aqui do Chevrolet Onix, a Active, não é a que ele consegue explorar melhor as suas virtudes e também que a próxima geração dele vai fazer muito bem para ele ser renovado e ganhar novos equipamentos. Aliás, vai fazer muito bem também para o Hyundai HB20, que também vai mudar em breve, né? É outro que precisa de uma renovação pelo que a gente viu aqui. Mas é o seguinte, na ficha técnica dessa versão aqui, ela é apenas razoável, está na média entre os seus concorrentes, e a lista de equipamentos também tem alguns itens interessantes, mas deixa muito a desejar no aspecto de segurança, especialmente comparando com outros rivais nessa mesma faixa de preço. Então, na nossa recomendação aqui da KBB Brasil, se você deveria ter atenção, considerar ou até comprar o Onix Active, é melhor você ter atenção com ele, porque de fato outros concorrentes nessa faixa de preço já podem oferecer um pacote mais equilibrado entre uma boa ficha técnica e equipamentos de segurança importantes, como a gente viu aí, que são o caso do Ford Ka Freestyle e também do novo Sandero, aliás, do novo Renault Stepway. Agora ele não é mais Sandero Stepway, é só Renault Stepway. Enfim, esses dois carros podem oferecer um conjunto melhor para você em relação ao Active, então é melhor ficar de olho na concorrência. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal da KBB Brasil aqui no YouTube e também não sai daqui sem estar inscrito, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!